Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Beleza, galera ligada aqui nesse Acorda Vascaíno dessa terça-feira, contando demais com a sua audiência. Você viu aí o recado da Micromarket, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, e eu vou trazer aqui outra parceria que a gente tem no canal Atenção Vascaínos em toda a nossa plataforma, que é a 7kBet. A 7kBet é a maior plataforma de apostas esportivas do planeta. E para você acessar, é só passar a câmera do seu celular nesse QR Code que está aí na tela. Você vai ser direcionado ao site da 7kBet e tem todas as informações para você poder fazer o seu cadastro gratuito. E tem um detalhe, a 7kBet é uma plataforma segura e confiável. A 7kBet, essa eu confio e essa eu te indico. Aqui você joga os melhores jogos de cassino e também para fazer apostas esportivas no seu clube do coração ou então no seu esporte favorito. E o melhor, a 7kBet é regulamentada e totalmente segura. O saque é via Pix. Você aposta, você ganha e você saca todo o seu dinheiro e cai na hora. Para começar, é simples. Depósitos de apenas R$ 1. Isso mesmo, apenas R$ 1 você já começa a se divertir. Só tem um detalhe, faça o seu cadastro grátis através do QR Code que está aí na tela e você tem que se lembrar sempre que apostas não são a questão de você buscar investimento, é apenas para lazer. Jogue com responsabilidade. 7kBet, a sua bet de verdade. Olha, nessa terça-feira eu quero chegar aqui e bater um papo com vocês nesse Acorda Vascaíno, porque a gente, logicamente, que a gente faz conteúdo, traz informações para vocês, a gente está aqui todo dia no canal Atenção Vascaínos. E a gente tem que alimentar esse produto que é o torcedor. Alimentar de informação, alimentar de opinião, alimentar de uma resenha, às vezes até no entretenimento. Às vezes a gente abre uma live aqui só para bater um papo, trocar uma ideia, trazer uma informação ou outra. Às vezes não tem nem notícia, porque a gente sabe que tem vezes que não tem uma notícia quente, que o torcedor goste bastante. Às vezes você fala uma notícia aqui da base, do futsal, do basquete, e o pessoal torce um pouco o nariz, porque queria reforços, queria novo investimento, queria novo patrocinador, queria novo obra de São Januário, enfim. Eu entendo muito o torcedor do Vasco, eu também sou torcedor e, claro, busquei sempre as informações quando não era jornalista para buscar as informações para poder me abastecer e ficar muito bem informado. E eu entendo muito bem isso. Por isso que logo de cara eu vou pedir para você fazer o seguinte, você que ainda não é inscrito no canal Atenção Vascaínos, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo que é importante e compartilhe para chegar a outros vascaínos. É sempre importante você compartilhar o conteúdo que é feito aqui também no Acorda Vascaíno. Eu quero bater um papo com vocês, e eu acho que é um papo bem franco, de tranquilidade para bater um papo, trocar uma ideia. A gente aqui no canal Atenção Vascaínos, logicamente que é sempre bom reforçar isso, a gente tem muita responsabilidade e trazer sempre a informação para você. Só que, como eu disse, a gente está todo dia aqui com 2, 3 vídeos, 2, 3 lives por dia, e isso aqui é praticamente, se parar para analisar, quase 24 horas de informação de Vasco. Tem gente que faz a cobertura, mas normalmente não grava todo dia vídeo, ou não coloca nas redes sociais as informações, deixa, por exemplo, para páginas que, por exemplo, fazem esse trabalho do dia a dia, né? Qualquer informação
informaçãozinha de alguém numa rede social, de uma fofoquinha ligada ao Vasco, isso é tudo normal, sabe? Uma informação, às vezes, do time de futebol, fulano treinou bem, fulano treinou mal, olha, o time pode ser esse aqui. Tem gente que faz esse trabalho do dia a dia, de quase 10, 15, 20 postagens por dia nas redes sociais, principalmente no X e no Instagram, normal também acontecer. No canal a gente tem uma programação, tem o Bom Dia Gigante, tem o Acorda Vascaíno, que é esse programa que você está vendo, tem, por exemplo, Tabela do AV, tem o AV News, no fim de semana tem outra programação, enfim, a gente tem uma programação aqui para você deixar sempre muito bem atualizado, mas o mais importante é estar junto com você, trocando uma ideia, batendo um papo, e às vezes, por exemplo, o que você tem toda semana para você dar uma informação. Vou dar um exemplo aqui, claro. O Vasco está interessado no jogador X. E aí, primeiro você surge lá, olha, o Vasco sondou um jogador camisa 10 de um time europeu. Você não tem a informação completa, só que você tem que abastecer durante toda a semana. E se você ficar guardando muitas informações, o pessoal vem e passa por cima, porque tem muita gente competente que faz um trabalho bacana aqui de apuração, de trazer informações. Isso é muito bacana também para o torcedor do Vasco ter novamente uma mídia que faz a cobertura do clube, que te deixa muito bem informado. E aí tem muita gente que fala assim, mas você tinha que dar a informação só quando tivesse completa. Cara, a gente tem que abastecer aqui muitos programas. A gente tem que ser franco com o torcedor, tem que ser tranquilo também, mas lógico, com muita responsabilidade. Ninguém aqui inventa um nome, inventa uma possibilidade, inventa uma situação. Não, muito pelo contrário. São conversas que a gente tem, são mensagens que a gente recebe, a gente vai trocando uma ideia, vê se, por exemplo, a mensagem que a gente recebeu vale a pena. Pô, esse aqui é um cara que me mandou aqui essa mensagem aqui, dá pra olhar. Aí você vai lá e vai tentar apurar junto com alguém ligado ao Vasco. Enfim, esse é o nosso trabalho de dia a dia aqui. A gente praticamente não faz outra coisa do que só em relação a trabalho, em relação a estar aqui abastecendo o canal Atenção Vascaínos. Não só o canal, mas também a nossas redes sociais. Isso é muito bacana, a gente gosta muito de fazer isso. Eu, Flávio, o Sérgio Quinde, o próprio Jean Faísca, a rapaziada toda aqui, a gente tem um grupo interno do canal que às vezes surge uma informação, um detalhe aqui, às vezes até os nossos membros do canal Atenção Vascaínos surgem com uma informação, olha, recebi uma situação aqui, é verdade, confirma, tem algum detalhe, aí você vai apurar, vai buscar a informação, às vezes procede, às vezes não procede, mas enfim, é sempre muito importante. Já de galera que usa as redes sociais para mandar DM aqui para mim, pro próprio canal. Olha, o fulano de tal, ontem, por exemplo, o Flávio até brincou sobre a questão do Ryan ir para França. Aí o torcedor mandou, olha, tem uma situação que o Ryan estava em França. E ele não estava errado, o Ryan vai mesmo para França. Só que vai passar a lua de mel com a noiva, com a esposa, para passar o fim de ano em Paris, mas o pessoal já pensa o seguinte, pô, tá indo para Paris? Será que tá acertando com o Paris Saint-Germain? Então é isso, assim, o torcedor às vezes ajuda muito a gente também nas redes sociais para abastecer aqui o canal, para trazer as informações e trazer um detalhe. Eu quero muito falar sobre essa questão dos 3 nomes, que são os nomes mais fortes que apareceram nessa janela. Primeiro, o Douglas Luiz. O Flávio recebeu a informação e ele não tinha o nome, torcedor. Mas ele não precisava fazer dos detalhes. Pô, eu trouxe detalhes para você ficar ligado, até para, por exemplo, mexer com o mercado. Às vezes, por exemplo, ele não tem o nome aqui, mas ele, olha, o Vasco quer contratar um volante, camisa 8, um jogador grande, para chegar e tomar conta da posição. Passaram para ele que o jogador que o Vasco está fazendo a conversa é um jogador de Pará Aeroporto. Só que o Flávio não falou se o Vasco está fechado com o jogador, daqui a pouco está chegando. Não é isso. O Vasco falou que começou uma conversa com esse atleta, que o atleta gostou da proposta, que poderia ser um jogador importante. E aí o torcedor começa a buscar. Pô, mas quem é o jogador? Por que você não conta logo o nome? Porque não tem o nome até aquele momento, não tinha até o nome do jogador, e até agora não tem, tá? Até agora não tem, por exemplo, foi falado muito sobre o Douglas Luiz. A gente falou aqui sobre o Douglas Luiz nas nossas lives, que é um jogador que está emprestado ao Nottingham Forest, que pertence à Juventus, e é um jogador que tem uma ligação com o Vasco por ser cria da base, é um jogador que quer muito voltar a jogar com o Felipe Coutinho, já jogou no Aston Villa, mas quer voltar a jogar, e quem sabe até com a camisa do Vasco, já disse que quer voltar ao Vasco, não no momento que ele já estiver em final de carreira, muito pelo contrário. Então assim, você começa a juntar as peças e pode ser que seja o Douglas Luiz, mas o Vasco, por exemplo, pode ter feito uma consulta, pode ter feito uma conversa, e se vai acontecer ou não a contratação, depende mais do Vasco, depende de quem está trazendo informação. Essas informações que a gente está trazendo aqui, e está trazendo também nas nossas lives, são os detalhes. E aí o torcedor fica muito, muito bem informado, e até mesmo o torcedor fica juntando todos os cacos para poder juntar as informações. Por exemplo, eu ontem fiz um Bom Dia Gigante, trazendo todas as possibilidades de grana para o Vasco em 2026.
Eu não tô cacifando que o Vasco vai fazer um ano de 2026 maravilhoso e que não vai ter dívida nenhuma, que o Vasco vai poder investir. Não, mas eu trago informações. Olha, tem a Nike, tem um empréstimo que pode ser feito mais uma vez, um empréstimo DIP, tem a situação do Marcos Lamarca que está assinado o NDA, tem, por exemplo, um novo patrocinador master, tem a possibilidade de venda do Ryan, tem as premiações do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Vasco vai disputar mais uma competição sul-americana, que é a Sul-Americana em 2026, ou seja, tem grandes possibilidades de várias vertentes que o Vasco pode buscar grana. Então pode ser um ano de 2026, pelo menos na questão financeira, bacana para o time do Vasco. Tem a RJ já com as suas dívidas, pelo menos ali, maioria da dívida já sabendo o que vai poder pagar, o que pode pagar por mês. Enfim, tem muitas situações relacionadas a 2026. E o torcedor do Vasco, pegando aquelas informações, pode entender como positivo e pode entender como negativo, porque a opinião é cada um que faz sem tranquilidade, sem problema nenhum. Falando sobre os outros dois nomes, por exemplo, John Arias. A gente, inclusive, vai falar sobre isso no Bom Dia Gigante, sobre esses dois atletas, John Arias e Nicolas Otamendi. Já no Bom Dia Gigante eu vou falar informações diferentes, informações a mais sobre esses dois atletas. Mas o John Arias é um jogador que não está bem na Inglaterra. Ele tem contato diário com o Fernando Diniz, que já falou isso, inclusive, em coletiva, que conversou com o John Arias para trazer, por exemplo, o Carlos Andrés Gomes. Por que não, Fernando Diniz? E aí, Arias? Quer voltar para o Brasil? Pô, o Vasco aqui seria legal. Posso conversar com a diretoria. Dependendo quanto você ganha, a gente pode pagar um pouquinho a mais. Você vem para cá, tua família já gostou de morar no Rio de Janeiro, quem sabe você não volte ao Rio. Enfim, são conversas que podem estar acontecendo e que já estão acontecendo. Se o Vasco vai contratar ou não é uma outra situação, mas que é um princípio de consulta, de conversa, de sondagem? Claro que é, isso é bacana, isso é legal pra caramba. E o Otamendi, o nosso Neguerê, trouxe a informação, e também eu vou trazer detalhes daqui a pouco no Bom Dia Gigante, é um jogador que está no final de contrato com o Benfica, termina no meio do ano. Por que o Vasco não pode sondar o atleta? Olha, como é que você está aí em Portugal? 37 anos, não é melhor voltar para a América do Sul, ficar mais próximo da família? A gente tem uma possibilidade aqui grande, tem um técnico que foi de seleção brasileira, tem um executivo português, um cara que sabe conversar bastante, tem um grande argentino aqui, centroavante. Pô, seria legal você voltar ao mercado brasileiro, já que ele jogou no Atlético Mineiro. Enfim, o Vasco apresenta o jogador as possibilidades. E ele vai estudar. Pô, não, calma, ainda tô bem aqui no Benfica, deixar eu cumprir o contrato, quem sabe no meio do ano. Enfim, são possibilidades que o Vasco vem conversando. Mas por que não o Vasco não pode conversar com os três atletas? Por que o Vasco não pode sondar esses jogadores? Douglas Luiz, John Arias e Otamendi? Se vai fechar é uma outra situação, mas a gente tem que entender o tamanho que o Vasco fez nesse fim de ano, em termos de torcida, em termos de exposição de marca, foi um negócio muito grande que teve relevância não só no Brasil, mas internacionalmente, que a torcida do Vasco fez nos 3 jogos do Maracanã, que também fez lá em São Paulo, mesmo com pouca quantidade, mas fez um grande barulho lá na Arena Itaquera. Enfim, a torcida do Vasco engajou bastante nas redes sociais, muitas mensagens, muita coisa bacana, a questão do sócio-torcedor, que aumentou quase 20 mil sócios-torcedores em 2 semanas. Isso tudo leva a crer que o Vasco vai vestir Nike ano que vem. Isso tudo é bacana, por exemplo, para a autoestima do torcedor e a confiança dentro do Vasco. Eu acho que o pensamento tem que ser esse. Se vai trazer mais uma vez esses três, eu não vou aqui cacifar se é difícil ou não é difícil, mas que o Vasco tem que pensar nesse nível para cima, com toda certeza sim. Se você concorda e se você discorda, comenta aqui embaixo que é importante a sua participação no Acorda Vascaíno. Daqui a pouco, 10 horas, estarei ao vivo ao lado do meu parceiro Ramone Ártico para falar muito sobre esse mercado da bola e trazer informações importantes para você ligado no canal Atenção Vascaínos. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, grande abraço. Valeu, fui!